Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Bootstrap 3 e na aula de hoje nós vamos recriar a nossa barra de navegação, aquela que fica presa lá no topo que nós fizemos na versão 2, né? Como houve várias mudanças dentro da barra de navegação, eu optei por excluir aquela barra totalmente e agora nós vamos desenvolvê-la do zero para vocês verem como que ficou essa barra de navegação na terceira versão desse framework que é o Bootstrap 3, tá? Então, no de vocês aí, vocês pegam da header que tem a classe Jumbotron 1, né? Para cima pode excluir tudo até chegar no início da nossa body, ok? E a sua aplicação ela vai ficar dessa forma, né? Vai ficar uma faixa branca aqui, porque é um margem que nós demos, que depois vocês vão ver por que a gente deu esse margem na versão 2, né? Quem fez o curso 2 já sabe do que eu estou falando também, ok? E antes de começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo atualizado semanalmente, todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde. E para você que ainda não conhece o nosso canal Premium, né? Por apenas R$ 19,90 por mês, você vai ter acesso aí a cursos exclusivos do Ponto Canal, né? Que são destinados aos nossos assinantes pagos. Essa taxinha de R$ 19,90 por mês, gente, é só para poder me ajudar mesmo a continuar com o canal, a poder ter mais dias de gravação. E nós já iniciamos um curso nessa plataforma que é de Web Designer Responsivo, tá? E vocês podem estar adquirindo aí e tendo ainda 14 dias grátis para poder experimentar e ver se realmente vai querer ficar dentro da nossa plataforma Premium, ajudando o canal a se manter, tá? Então, gente, chega de enrolação e vamos logo para a aula de hoje. Bom, vamos iniciar então montando a nossa barra de navegação, ok? Quando a gente está montando uma barra de navegação, a gente tem que lembrar das tecnologias assistidas, né? Pensando mesmo na questão da acessibilidade. Então, quando nós estamos montando a nossa barra de navegação, e essa barra de navegação vai ser a principal do meu site, eu tenho que começar sempre com uma tag nav, tá? Se eu quiser optar por um conteúdo genérico, que é a div, eu tenho que colocar um atributo role com o valor navigation para poder atender os usuários que necessitam de uma tecnologia assistida ao entrar no meu site, tá? Mas como já o HTML5 está sendo implementado na maioria dos navegadores, nós já podemos usar a tag nav sem medo, ok? Essa tag nav, a princípio, ela vai receber duas classes, que é a classe navbar, ok? E ela também vai receber uma outra classe, que é a navbar-default. Criada a minha nave, a primeira coisa que eu tenho que fazer é informar que essa barra de navegação ela vai ser fluida, né? Ou seja, de acordo com que o meu viewport for expandindo ou diminuindo, ela vai ter que se adequar. Então nós vamos criar mais uma div dentro dela e essa div irá receber a classe container-fluid, ok? Bom, iniciei já a criação da minha barra de navegação. Nós vamos desenvolver agora o grupo de botões que irá aparecer nas versões mobile, né? Nas versões que possuem a tela reduzida. Que é o que? Por exemplo, eu tenho a minha barra de navegação lá aparecendo todos os links. Quando eu estou na versão ali de smartphone ou de tablet, fica lá aqueles 3 tracinhos, um embaixo do outro, num botão que eu clico e a minha barra ela se expande e diminui, né? E se esconde. Então nós temos que fazer isso agora. Nós usamos uma div com a classe que se chama navbar-header. E é dentro dessa div que nós vamos colocar o botão para quando estiver numa resolução menor, não fique o meu site totalmente quebrado, né? Que ele fique com o menu escondido, tá? Então vamos adicionar um button. Ele vai receber a princípio uma classe que se chama navbar-toggle, né? Ou seja, ele já vai receber agora uma classe para poder funcionar como aquele botão colapsável e ele também vai receber a classe collapse. Sendo assim, ele já é criado e nós podemos adicionar outras funções para que ele possa funcionar corretamente, tá? Só que nós iremos ver isso a seguir, tá bom? Se eu salvar e atualizar a minha aplicação agora, perceba que a minha barra de navegação ela apareceu aqui em cima. E quando eu reduzo o meu viewport,
aparece um botãozinho ali, né? Só que ele não tem nenhum conteúdo dentro. O que eu tenho que fazer para aparecer aquele conteúdo? Eu vou adicionar algumas tags spam, ok? Com a classe iconbar. Ou seja, ela vai adicionar um ícone de barra dentro desse spam, certo? Vamos copiar e vamos criar 3 barras. Aí eu salvando e atualizando a minha aplicação. Largura total não aparece nada, mas quando eu diminuo o viewport, está ali o meu botão que vai servir para poder disparar o efeito aí de slide down para que eu possa ver os menus da minha aplicação, tá? Certo, está funcionando, só que nós já vimos que colocando a classe Navbar Toggle e a Collapsed, o botão só vai aparecer quando a largura do meu viewport for pequena, né? Só que ele ainda não está funcionando, né? Nós vamos ver como ele funciona mais à frente quando nós criarmos o nosso menu, tá? Por enquanto vamos deixar ele só com a classe para ele aparecer quando o meu viewport for menor, ok? E antes de eu encerrar esse Navbar Header meu, né, que ele é o cabeçalho da minha navegação, nós vamos adicionar embaixo desse botão uma tag de link A, ok? O href dela vamos deixar a princípio como jogo da velha mesmo, e nós vamos adicionar uma classe nela que serve para o seguinte: para deixar aquela marca antes, no comecinho da minha barra de navegação. E no Bootstrap temos uma classe agora que chama-se navbar-brand, que ela serve para nós deixarmos essa marca. Eu vou deixar aqui no caso .canal, ok? Então, assim nós encerramos o nosso header. Vou salvar e atualizar. Perceba que já aparece aqui a minha marca, .canal, ok? Se eu reduzir o viewport, ela continua ali e eu tenho a minha navegação aqui do lado, tá? Então, perceba o seguinte, que dentro desse meu Navbar Header, nós colocamos todas as informações que serão de cabeçalho para essa minha navegação. Ou seja, nós deixamos a marca do nosso site, pode ser o nome do seu site ou qualquer outra coisa que faça alusão àquela página, e deixamos também um botão para quando o conteúdo estiver num viewport menor, ele poder esconder a minha barra de navegação. Encerrado o meu Navbar Header, então vamos deixar até um comentário aqui para poder facilitar mesmo quando nós estivermos trabalhando. Vou até deixar esse comentário copiado para eu poder usar ele novamente. Ok? E vamos escrever aqui, ó, início do cabeçalho do meu menu de navegação, ok? E nós vamos adicionar um comentário também aqui em cima do botão, né? Então vamos dizer aqui que ele é o botão para uso em viewports menores, ok? Então esse botão ele vai servir para disparar o meu menu. E também vamos deixar um outro comentário aqui onde nós colocamos a nossa marca, né? Então a classe navbar-brand serve para deixarmos a nossa marca, ok? Então com isso eu já deixei o meu cabeçalho bem explicadinho e agora nós vamos partir para o conteúdo da minha barra de navegação, ok? Então, embaixo do fechamento do meu Navbar Header, nós vamos colocar mais uma div, ok? E essa div ela vai receber a classe Collapse e a classe Navbar-Collapse. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa div, ele vai aparecer tanto quando nós estivermos com o viewport total, né, viewport maior aí, quanto nós reduzirmos e precisarmos usar o nosso disparador ali em cima, né? Então aqui nós vamos deixar comentado que é início do conteúdo do meu menu principal. Aqui ele vai aceitar o que? Links, formulários, botões, entre outros, tá? Então ele vai aceitar tudo que a gente quiser colocar na nossa barra de navegação, ele vai aceitar, ok? E agora para criar a nossa barra de navegação, o que nós vamos fazer?
criar uma lista não ordenada. Então eu começo com a minha UL e nela a gente vai colocar a classe Nav, né? Que é a classe de navegação do Bootstrap. E também vamos colocar mais uma classe, que é a classe navbar tracinho nav, né? Então nós vamos criar uma barra de navegação com a nossa UL, ok? Dentro da UL nós vamos usar os LIs. Esses LIs, eles vão receber dentro dele as tags de link A, né? Que serão os links da nossa aplicação. Então vamos a princípio criar 3 links, né? Então LI vezes 3, eu aperto o Tab lá na frente da minha expressão, criei aqui, ok? Vamos escrever aqui, por exemplo, o nome do nosso link de link 1, link 2 e link 3, ok? Só de eu fazer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, perceba que já apareceu meus links aqui, ó, link 1, link 2 e link 3 dentro da minha barra. Só que se eu diminuir o meu viewport e clicar no botãozinho aqui, ele não aparece, ele não dá aquele slide down para poder aparecer o meu menu. Por quê? Apesar de eu ter criado um botão, eu não dei nenhuma função para esse botão. Eu só informei que ele vai ser um botão da barra de navegação Toggle e que ele só vai aparecer quando o viewport estiver menor. Eu não informei, não dei nenhuma função para ele. Para dar uma função para esse botão, nós temos que inserir um data tracinho Toggle com o valor collapse. Ok? E nós temos que usar um data target, né, para poder informar da onde que ele vai puxar esse conteúdo. Então vamos dizer que ele vai puxar esse conteúdo da tag que possuir o ID barra, ok? Então ele vai procurar dentro da minha página onde tem uma tag com o ID barra para ele poder puxar, né? E nós vamos adicionar esse ID barra. Aonde? Dentro da minha div onde começa o meu conteúdo, né? Então a div que está com a classe collapse, navbar collapse, nós vamos colocar o id nela igual a barra, tá? Sendo assim, quando eu salvar e atualizar a minha aplicação, ao eu clicar agora no meu botão, ele vai disparar os links aqui embaixo para mim, né? Ó, clico de volta, ele esconde, clico, ele aparece e quando tiver com viewport total, não aparece nada. Só vai aparecer quando o viewport estiver reduzido, ok? Bom, gente, então já está funcionando aqui a minha barra de navegação colapsa, certo? Dentro dela, como eu disse anteriormente, nós podemos, além de adicionar os links, nós podemos adicionar um formulário dentro dela, né? Vamos colocar um campo de busca dentro dele, por exemplo. Então, aqui logo abaixo do fechamento da minha UL, nós vamos adicionar esse formulário. Então, eu vou colocar um form e vou adicionar as classes para ele. Navbar, tracinho form, ok? E vamos informar para o Bootstrap que esse formulário ele vai ser um formulário de busca. Então, vamos colocar o search, né? Então, agora o Bootstrap vai saber que esse formulário se trata de um formulário de busca. E dentro do meu formulário agora, eu vou colocar o meu input e o meu button, né? O meu input eu vou colocar ele dentro de uma div que vai receber a classe form tracinho group, ok? E dentro dela nós vamos colocar o nosso input. E o nosso input ele vai receber a classe form tracinho control, ok? Coloquei, meu input está aqui perfeitinho. Agora, o que eu vou fazer apenas? Vamos adicionar um placeholder nesse input, que vai ser o pesquisar, ok? Ou seja, dentro daquele input vai estar escrito lá, pesquisar. E fora da minha div com form groups, eu vou adicionar um button com a classe btn e também com a classe btn tracinho default, ok? E o valor dele, ou seja, o nome desse botão, vai ser buscar. Tá joia? Criado o meu botão, eu vou salvar e atualizar a minha aplicação. E perceba que apareceu aqui o meu campo de pesquisa com o meu botão. E eles vão funcionar quando eu estiver com o meu viewport total. Quando eu estiver com o meu viewport reduzido, ele também vai estar aqui, ó,
separado já dos meus links, né? Perceba que aparece automaticamente aqui um tracinho para separar ele dos meus links. Tá, só que se eu quiser na minha barra de navegação que ele fique colado tanto à esquerda quanto à direita, nós temos que colocar nesse form uma classe adicional. Então nós colocamos navbar form e nós podemos também mudar a posição dele. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, navbar tracinho right. Agora, se eu salvar e atualizar, perceba que o meu campo de busca ficou lá para o lado direito, né? Se eu diminuir o meu viewport, ele não vai ter alteração nenhuma, ele só vai ter alteração quando eu tiver com o viewport total, com o viewport aberto, né? E isso também, gente, eu posso colocar em outros links. Por exemplo, eu vou voltar ele aqui, eu vou alinhar ele à esquerda, então left, e eu vou pegar, por exemplo, mais um grupo de link aqui, ó, o L aqui, vou colocar embaixo do meu form, só que eu quero que agora o link 4, 5 e o link 6, eles fiquem do lado direito. Eu apenas adiciono aqui na minha UL a classe navbar tracinho right, né? Ou seja, eu vou dizer que esse grupo de navegação, ele agora tem que ficar alinhado lá para o lado direito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alinhado lá do outro lado. Reduziu o viewport, volta tudo ao normal, eles ficam todos alinhados à esquerda, né? Sendo assim, a gente já conseguiu ver bastante funções dessa nova barra de navegação do Bootstrap, ok? Uma outra coisa que eu posso estar adicionando dentro da barra de navegação, agora na versão 3 do Bootstrap, é um texto, né? Então, a gente tem a opção de adicionar um texto. Vamos adicionar um texto aqui logo após o nosso form, tá? Então, embaixo do meu form, eu vou adicionar uma tag de parágrafo P e vou adicionar uma classe nela que é navbar tracinho text, tá? Então, vamos colocar assim, ó, texto na navegação, ok? Vou salvar, atualizar e perceba que ele coloca um textinho aqui. Se eu reduzir o meu viewport, esse texto ele continua dentro da exibição da minha barra de navegação também, ok? Também pensando nisso, nós podemos adicionar um link. Por exemplo, eu tenho o meu parágrafo aqui com o texto e vamos dizer que aqui na frente nós temos uma tag de link A e dentro dela nós vamos adicionar um link, né? Um link dentro do meu texto, ok? Vou colocar o href dela com o jogo da velha e vou adicionar uma classe que também foi criada, que é a navbar tracinho link, né? Então, quando eu salvar e atualizar, além do meu texto, eu tenho o meu link aqui também, ok? Outra coisa que eu posso fazer também é fixar essa minha barra de navegação no topo, né? Isso praticamente não teve mudança, né? Então lá na minha tag nav, onde nós colocamos o navbar default, nós vamos apenas adicionar mais uma classe, que é a navbar tracinho fixed tracinho top, ok? Sendo assim, quando eu salvar e atualizar a minha aplicação, a minha barra de navegação ela vai ficar presa lá no topo, né? Eu posso mexer aqui do lado, ó. Perceba que agora quando eu mexo a minha página de conteúdo, de componentes, a minha barrinha lateral ela está ficando fixa já, né? Então a gente vê que não teve grandes mudanças nela, mas ela não está dando mais aquele defeito. E olha, a minha aplicação toda rola pela página, minha barra de navegação e meu menu lateral ficam todos fixos, né? Por isso nós tínhamos aquela margem que nós deixamos. Porque se eu não tivesse aquela margem aqui, ele ia comer parte do conteúdo do meu topo, né? Não iria aparecer. Por isso que nós deixamos aquele espaço, tá? Esse fixed eu tenho que deixar um padding mais ou menos aí de 70 pixels na minha body, para que ela não coma o conteúdo que vem a seguir. E eu posso colocar ela tanto no topo quanto no rodapé. Se eu quiser uma barra de rodapé, eu posso também. Então, olha, por exemplo, eu tenho meu fixed top aqui, eu posso trocar para button. E trocando ele para button, salvando e atualizando, a minha barra de navegação agora vai ficar presa ali embaixo e não mais lá em cima, correto? Quando eu reduzir o meu viewport, ele também vai ficar lá embaixo. E o efeito agora é fade up, né? Ele vai aparecer para cima.
certo? Mas no nosso vamos deixar ela fixada no topo mesmo, que era igual estava quando nós fizemos o curso de Bootstrap 2, ok? Agora, se eu quiser inverter as cores da minha barra, se eu quiser usar a barra escura, não usar essa barra clara, nós apenas adicionamos mais uma classe na minha tag nave, né? Que é a classe navbar tracinho inverse, ok? E tiramos a nossa navbar default, né? Nós não queremos mais a formatação default dela, queremos a barra escura, a barra inversa, ok? Aí ao eu atualizar, eu tenho a minha barra no formato inverso dela, né? Se eu diminuir o meu viewport, eu também vou ter a minha barra de navegação aqui invertida, ok? Bom, gente, então, com relação à nossa barra de navegação, o que nós tínhamos para passar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se ficou alguma dúvida, eu peço para que você use o nosso fórum de dúvidas, que está lá no meu site, que é .comdesenvolvimento.net/fórum. Lá você pode usar e resolver todas as suas dúvidas. E espero você na próxima aula, onde nós entenderemos um pouco mais sobre as mudanças que ocorreram dentro da terceira versão do Bootstrap, tá? Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!